Oi, minha gente. Estou aqui com a prova, né, do Colégio Militar. Acabei de chegar lá do concurso, né? Fui acompanhar alguns alunos que fizeram a prova hoje. Inclusive, estou muito orgulhosa de todos eles, né? Olha, a prova foi uma prova assim que realmente contemplou o edital, né? Mais uma vez, está de parabéns, muito contemplativa. O primeiro texto foi a narrativa, né? Como nós já esperávamos, não é isso? O militar gosta muito de trazer logo uma narrativa como primeiro texto, né? Gostei das questões, da pergunta, a primeira pergunta, que trouxe então alternativas, né, para que o aluno analisasse 5 alternativas, né, e marcasse a sequência correta. Achei muito bom, muito bem pertinente. Nós temos aqui alguns assuntos. Eu vou comentar alguns assuntos que foram abordados na prova. Posteriormente eu vou fazer a correção das questões, certo? Mas eu vou comentar os assuntos que foram abordados. Por exemplo, a primeira questão foi essa análise de narrativa, né? A segunda questão foi vocabulário, excelente, contextualizado, palavra tranquila, a palavra estridente, né? A questão 23, termos de retomada, maravilhoso, muito trabalhado na isolada, trabalhamos bastante, não é? A questão de anáfora, meus alunos já estão bem acostumados, inclusive, a abordar, saber a diferença da anáfora e a catáfora, né? Então, caiu a anáfora, a retomada, com o pronome pessoal, inclusive. A questão 24 abordou pontuação, 2 pontos, né? Inclusive na abordagem de vocabulário também, que isso é muito importante, muito interessante. A prova abordou bastante vocabulário. Isso é ótimo, porque contempla o aluno que tem uma boa base, um aluno que estuda, o aluno que se preparou, né? Realmente, assim, vai sentir o diferencial. A questão 24 abordou coesão, é uma questão de redação também, né? Fechada, objetiva, claro, que ele disse a repetição da expressão. Aí ele disse que a repetição ela tem um efeito. Qual é o efeito? Certo? A gente sabe que a coesão se evita a repetição. Quando a repetição existe em um texto é com um propósito, né? No caso do texto literário, como é o primeiro texto narrativo que nós temos aqui. A questão 26 aborda nexo, né? Logo, todavia, portanto, por isso, muito trabalhado também na nossa isolada, certo? A questão 27, questão de compreender semânticas, compreender trechos, compreensão, né, de um trecho retirado do texto, com um termo de retomada. O aluno precisava focar nisso, né? Precisaria entender que aqui nesse contexto há um elemento de retomada textual, certo? Pronome também. A questão 28, uma questão de causa e consequência, muito trabalhada, certo? Então, em suma, a prova ela foi ótima no que diz respeito ao que o edital pediria, sugeria, né? Questão 29, questão de pontuação, mas uma questão que eu gosto bastante, sabe? É uma questão, eu vou comentar depois melhor, mas assim, é uma questão que aborda vários assuntos nas proposições. Eu acho isso ótimo. Então, nessa questão 28, por exemplo, tem questão de vírgula, tem a questão de retomada, tem uma questão de vocabulário, tudo em uma só questão, certo? Em uma só questão, tem vários assuntos abordados. Então é muito, muito bom. Tem retomada, tem compreensão, tem pontuação, tem palavras anafóricas, muito bom. A questão 30, uma tira de Armandinho, que inclusive trabalhamos muito agora na nossa revisão, né, do militar, certo? Trabalhando nexos também, sentido, expressões, questões de tirinha, no que diz respeito à articulação mesmo do gênero, né? A 31, nexo, certo? Oposição e adição, comparação e alternância, causa e consequência, o que nós esperávamos, sabíamos que ia cair, o edital abordou, já trazia, né, como necessidade, nós trabalhamos bastante. Na nossa revisão mesmo, que foi disponibilizada agora há alguns dias, eu trabalhei bastante isso, que foi trabalhado, visto ao longo do ano, né? O texto 3, um poema excelente, de uma autora que inclusive é muito abordada em prova, né? Aí nós temos vocabulário, mais uma questão com vários termos para serem, são 5 proposições, né? Para o aluno escolher a sequência, marcar a sequência correta da compreensão. E dentre eles também muito vocabulário,
certo? Referência ao eu lírico, referência à questão de prejuízo de sentido. Então, essa é ótimo. A questão 33 abordava hipótese, conselho, ordem, a questão de modo verbal, né? Muito trabalhado por nós também da Isolada. O texto 4 compreende as questões 34 e 35. Trouxe um texto com o título Pluralidade Cultural no Recife, exemplo de tolerância às diferenças. Muito bom texto, muito bom conteúdo. E aí trazia a questão 34, compreensão do texto curto, porém muito informativo, muito bom. O 35 era a questão de opostos, né? O aluno tinha que entender que onde haveria ali opostos, excelente. A questão 36, mais uma tirinha. Aí nós temos a interpretação, vocabulário do termo filosofia, né, em relação ao contexto da tirinha. Ótima escolha. O texto 6, cavaquinho. Veja, aqui abordando o instrumento musical, né? Os textos, olha, estão maravilhosos. Maravilhosos, certo? Aí nós temos como enunciado a finalidade do texto. Os alunos da Isolada sabem muito bem, a gente sempre fala isso, que todo texto ele tem uma finalidade, ele tem uma função social, né? Ele quer comunicar, ele quer instruir, ele quer divertir, não é? Mas ele tem uma finalidade. Nenhum texto é escrito assim de maneira aleatória. Ele tem um propósito comunicativo, né? Bem, aí nós temos o texto, sim, neste 37, que é a finalidade do texto. O texto 7 foi um texto injuntivo, bolo de fubá, maravilhosa escolha, porque não ficou só na narrativa, né? Nós temos texto expositivo aqui, texto disjuntivo, né? Então, ótimo, tirinhas, que é muito bom porque você tem um texto misto, né? Então, a questão 7, o texto 7, ele serviu de base para as últimas questões da prova, 38, 39 e 40, que aí nós temos as questões de entendimento do texto, com os tópicos, né, modo de preparo, ingrediente, muitos aspectos de vocabulário, né, o aluno precisaria entender, uma compreensão inclusive. Quando a gente fala de texto juntivo, especialmente em relação à receita, né, esse que é o bolo de fubá, a gente observa essa retomada do aluno entender quantidades, tempo. Então foi uma questão bastante contemplativa, né? Ela abordou tempo, ela abordou quantidade, certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Questão 39, retomada, mais uma vez um termo de retomada. Eu falei várias vezes durante o ano, especialmente esta última semana, né? Essa semana, eu falei, estudamos o ano todo e vai cair termos de retomada, certo? Isso está para a coesão textual. Só uma repetição quando ela quer enfatizar ou quando é de relevância, de escolha do autor do texto, né, do eu lírico. E a questão, nós tivemos uma questão que eu comentei agora há pouco que abordou esse aspecto, né? E a questão 40, ela se refere a um termo, ela deu um fragmento, né, e disse que se referia a todos menos um, quer dizer, o aluno tinha que voltar, ler o texto. Foi uma questão simples, a última foi questão de compreensão de texto. Certo? Então, gostei. Nós tivemos compreensão, interpretação, pontuação, muito vocabulário, muitos termos de retomada. Parabéns, né, ao Colégio Militar do Recife, contemplou bem o edital. O sucesso vem para quem estuda. Vamos corrigir depois em detalhes a prova, tá certo?